Certo, que é uma geração tecnológica, mas e aí? Como lidar com esses recursos sem prejudicar a saúde das crianças? Para falar sobre esse assunto, está aqui com a gente a psicóloga Rose Shimabuco, que veio trocar uma ideia e ajudar a gente a lidar com essa situação. Boa tarde, bem-vinda, minha querida. Boa tarde, muito Bem-vinda, obrigada. Rose. Obrigada. A gente pode dizer que esse uso desmedido aí desses aparelhos, né, tablet, celular, enfim, colocam em risco a saúde mental das crianças? Com certeza. Não só a saúde mental, como o desenvolvimento físico também. Uma vez que quanto mais expostos a aparelhos eletrônicos de uma forma geral, mas principalmente o celular, menos habilidade essas crianças têm de desenvolver fatores fundamentais para o desenvolvimento físico e emocional e mental, como, por exemplo, lateralidade, noção de direita e esquerda, né? E recursos pessoais para enfrentar os desafios do dia a dia. Tolerância à frustração, usar a criatividade para desempenhar ou para inovar nas suas brincadeiras, né? Uma vez que quando a criança utiliza os aparelhos eletrônicos, a brincadeira já está pronta. Pega a brincadeira tudo pronto, já está na frente dela. nada. Não tem que desenvolver. E ela acaba se habituando àquele recurso que é fácil, que está acessível, né, e deixa de ser desenvolvido uma série de funções cognitivas, como atenção, concentração, memória, extremamente necessárias para o seu desenvolvimento ao longo da vida, né. Quanto menores as crianças, mais prejuízos. Mas é importante lembrar também que a tecnologia está aqui, né? A tecnologia está aí. A nossa geração não nasceu na era da tecnologia, na era da informática. Essa geração já nasceu na era da informática, na era da internet. E o recurso talvez não seja podar, seja proibir, mas tentar gerenciar, como a própria reportagem mostrou, o uso desses recursos tecnológicos de forma que seja saudável para a criança, mas que ela possa aproveitar tudo que a tecnologia tem de bom também. É porque hoje a gente já tem adultos, como você mesmo disse, a gente já não nasceu nessa época tão tecnológica, e a gente já tem adultos com problemas de ansiedade e depressão. Agora eu penso, ficar só ligado nessa caixinha aqui, isso pode piorar? A gente pode ter mais adultos. A gente tinha era o jogo da vida. Não, o carrinho de rolimã que estourava o dedo, né? Meu irmão vivia brincar na terra, tava falando que era terra, isso é de brincadeira. Mas pode gerar esse tipo de adulto com esse tipo de problema, mais ansiosos e mais depressivos? Pode, com certeza pode. Os impactos na saúde mental, na saúde emocional são grandes, né? Como eu disse, a baixa tolerância à frustração, ela pode desencadear crises de ansiedade, por exemplo, uma vez que a criança, quando ela se percebe diante de um desafio que não é novo para ela e ela não tem os recursos internos, os recursos pessoais para lidar com aquele novo desafio, ela fica tensa, ela não sabe. É uma crise de inferioridade. Não necessariamente inferioridade, às vezes é uma ansiedade, uma angústia que é provocada pelo novo. Ela não sabe, por exemplo, quando ela está jogando futebol e acontece um gol do outro time ou ela perde a bola, ela não sabe como lidar, uma vez que ela está acostumada com o joguinho do celular, e no joguinho do celular as coisas são meio que programadas, já está tudo muito certo o que vai acontecer e o que não vai acontecer, por mais inovador que o jogo seja. O que acontece é o seguinte, eu sou pai, então eu posso falar. O pai e a mãe, ele tem muito medo de contrariar o filho, que o filho hoje manda em casa. O filho bate na cara do pai, bate na cara da mãe, acabou o respeito. O pai e a mãe tem que entender que eles mandam na casa. Não é o reizinho, mas o meu filho, ele vai dar beija da birra. Ele não vai morrer por causa disso. Não vai morrer por causa disso. Você tem que ensinar limites para o filho. Todo mundo que teve limites, hoje são pessoas de bem. Porque hoje o pai e a mãe que não dá limite, o que vai ser do filho? Quem vai dar limite? A polícia? A vida? Porque a vida não alisa ninguém, não. Hoje o pai e a mãe têm que entender que não é um choro. Mas eu não vou fazer isso porque meu filho vai chorar. Não é questão, deixa chorar. São questões de limite e que o filho ele tem que aprender que, aqui dentro da casa, meu pai e minha mãe que manda, independente da minha birra ali no mercado, espernear, chorou no mercado, espernear, fica olhando para ele, deixa dar birra, deixa chorar. Ele tem que entender que ele não manda na casa. Hoje o pai e a mãe, eles têm o telefone celular, a tecnologia, como se fosse uma babá. Uma válvula de escape. E o recurso de barganha, aí eu preciso descansar, eu vou deixar meu filho com o celular. É isso que acontece. Na maioria das vezes. Vale lembrar também, Isaac, muito bem colocado, que você pôs agora, mas que o papel das crianças para o seu desenvolvimento também é testar limites, né? Elas vão insistir, elas vão chorar, elas vão espernear para ter aquilo que elas querem. Mas aí o pai não pode abrir a mão de tudo, deixar o laço correr frouxo. Cabe aos pais e aos responsáveis, o papel da criança é esse, é esticar, ver até onde o elástico vai esticar.
adulto aguenta. Até onde o adulto aguenta. Mas cabe aos pais, como você muito bem disse, impor os limites necessários. Você faz um acompanhamento com adultos, né? Porque é a partir daí que vai resolver o problema, né? Como é que você lida com isso? Como tratar com os adultos nesse momento? Muitos pais chegam, muitas pessoas chegam ao consultório, né? E aos cursos que a gente ministra também de gerenciamento de estresse, cursos de mediação de conflito, queixosos da falta de habilidade que eles têm de colocar os limites necessários, porque eles não sabem até que ponto esse não vai ser importante, principalmente por esse tanto de, essa quantidade de adversidades que a gente está vendo, atrocidades, na verdade, acontecendo, assim, muitas crianças com depressão, muitas crianças com a relação psíquica muito frágil, muito fragilizada. Os pais com medo de, talvez, impactar ainda mais, acabam não sabendo lidar. Quando eles chegam para a gente no consultório, nos cursos, o que a gente fala para eles é o seguinte: precisa se autoconhecer. Os pais precisam se conhecer, os pais precisam conhecer os seus limites também e as suas potencialidades. E, principalmente, se empoderar diante da educação dos filhos. Eles são os responsáveis pela educação dos filhos, então eles têm que pegar as rédeas e eles têm que delimitar aquilo, de acordo com a realidade deles, que vai ser melhor para os filhos. E se eles estiverem percebendo que não dão conta sozinhos, que busquem ajuda. A gente pode dizer que tem alguma das telas que seja menos prejudicial, já que a pesquisa, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, enfim, falou que as telas, que tem celular, tablet, computador e televisão. A gente pode dizer que, por exemplo, a da TV é menos prejudicial? De certa forma, sim, porque a luz azul que é emitida a partir da tela, né, a luz branca ou luz azul que é emitida a partir da tela, quanto mais próximo da retina, mais comprometimento pode trazer. Inclusive, ela inibe a produção de alguns neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar, de prazer, né? Então, o celular, como ele fica muito próximo do rosto da criança, da retina da criança, essa luz ela é absorvida com muito mais intensidade. Ao passo que um videogame ou uma televisão, geralmente, fica um pouco mais afastado. Mas a questão talvez não seja a distância, seja o tempo de exposição, de fato, né? A reportagem trouxe uma alternativa muito interessante, né? A moça que foi entrevistada falou dos animais de estimação, né? Mas oferecer outras alternativas que não os jogos, que não as redes sociais, que não o videogame e os vídeos, é fundamental para que a criança possa sair desse ambiente. Por exemplo, foi pro parque e levou o negócio junto, gente? Levou o tablet fica junto? Fica em casa, tá gastando gasolina e tá perdendo tempo. Leva o sentido, leva a bola, dá a boneca, dá com a corda, vai pular elástico. E assim, que fique bem claro, não estou falando aqui que é para deixar o filho à margem da tecnologia, jamais, até porque é impossível você fazer isso hoje. Mas o pai e a mãe trazer brincadeiras antigas, coisas que eles já esqueceram, brincar ali na terra, levar no parque, isso pode melhorar a qualidade da criança, de ensino. Com certeza, sim. Talvez não precisem ser necessariamente as brincadeiras antigas. Existem muitas brincadeiras. É claro que as antigas... Porque hoje o que não envolve mais tecnologia, gente... Já é verdade, né? Mas brincadeiras que estimulem o raciocínio, estimulem a energia, que a energia da criança vai ser canalizada de alguma forma para o mundo, né? Isso é importante. As brincadeiras antigas, elas realmente trazem isso. Pique-pega, pique-esconde, pular amarelinha. Ela está estimulando o físico dela. E o atividade física, sim. Sim, e o físico, ele acaba impulsionando também o desenvolvimento cognitivo, né? Como eu disse, lateralidade, o brincar é muito importante. A função do brincar é muito importante, né? E do brincar na praça, do brincar na rua. Mas é certo que hoje o mundo mudou muito, né? A gente está vivendo o cenário do mundo VUCA, ou VICA, né? Que é volátil, incerto, complexo, ambíguo, tudo muda o tempo todo. E os pais devem direcionar as brincadeiras também, mesmo que eles usem as redes sociais. Por exemplo, mesmo que eles usem um horário que seja pior, porque olha só, que eu estava lendo, sobre essa questão de colocar um tempo limite, às vezes até de 2 horas, né, para exposição a essa tela de celular, enfim. Um pesquisador norte-americano, o Eduardo Bustamante, ele falou o seguinte: cada minuto gasto em frente às telas equivale a 1 minuto a menos de sono ou de atividades cognitivamente desafiadoras. Pô, esse negócio do sono aí para os pais também é interessante. Você pensar, eu tô dando uma folguinha aqui, fica aí, mas a qualidade do sono e o soninho dele com que certeza, vai ficar ruim? Com certeza. Essa luz branca que nós dissemos, ou luz azul, que impacta na produção de alguns neurotransmissores,
ela é produzida principalmente à noite. Melatonina e outros hormônios são produzidos à noite, são responsáveis pelo crescimento, são responsáveis pelo armazenamento de memória, da cristalização da memória recente. Então, se a criança ela faz muito uso, principalmente do celular e principalmente à noite, pode ter impactado a capacidade dela de atenção, de concentração e de memória. E a qualidade do sono também. A criança demora muito mais tempo para pegar no sono. Os pais ou algumas pessoas... A luz é estimulante, fica estimulando ali, Exatamente. Só e até que para demora nós... também a qualidade do sono não é a mesma. Não é a mesma. Alguns estudos trazem também que aquilo que a gente vê os estímulos que nós recebemos na última hora antes de dormir, porque quando a gente dorme, nosso cérebro não dorme, né? A atividade neurológica ele fica um pouco mais reduzida, mas o cérebro continua funcionando. Então, aquilo que a gente viu, talvez ele na última hora antes de dormir, o nosso cérebro de alguma forma fica reproduzindo. Por isso que não é tão interessante, por exemplo, dormir com a televisão ligada, porque aquela luz, por mais que você está dormindo, aquela luz, aquela sombra de luz e aquele som, ele está produzindo estímulos que estão sendo recebidos pelo seu corpo, recebidos pelo seu sistema neurológico. É porque tem gente que deita na cama e fala, não, vou esperar o sono chegar. Com o celular. Vou esperar e estou estimulando. Não, só vou não chega, esperar. então você vai deixar tudo escuro lá e não vai chegar. E às vezes o corpo exausto pede para dormir, mas a mente fica processando a qualidade do sono, como você falou, não é um sono recompensador, não é um sono que vai te trazer depois um bom descanso para que você acorde no dia seguinte restaurado. Eu chego em casa, vai chegando mais à noite, a gente já tem o horário de tudo, e tem um horário que é para desligar a televisão, chega de desenho, pego meu neguinho no colo e não teria, quer sair, chora e tá falando, filho, papai não vai deixar, é hora de dormir, e acabou. Sim. Passa alguns minutos de choro, mas acaba. E adormece e dorme muito bem, muito bem. A natureza, o contato com a natureza, o parque, é essencial para o desenvolvimento da criança. Também, é muito importante. Pisar na terra, pisar na grama, está em contato. O pisar na terra faz com que, não só do ponto de vista biológico, né? Porque ele também proporciona que as crianças desenvolvam alguns anticorpos, né? Contra algumas bactérias, que a gente fala do menino criado em apartamento, né? Que não pisa no chão, adoece. Qualquer coisinha hoje a criança adoece. Sim. Então, desde o ponto de vista biológico, para a produção desses anticorpos, mas também do ponto de vista sensorial, de perceber o mundo, de olhar à sua volta, de conseguir compreender melhor os sons, compreender melhor as diferenças de textura, de compreender melhor as diferenças de ambientes, de cheiros, de temperatura. Isso é muito importante para a criança. Com a tecnologia, as crianças têm ficado cada vez mais sedentárias? Sim, com certeza. Alguns estudos, obesidade, principalmente nos Estados Unidos, trazem uma relação muito próxima entre o desenvolvimento tecnológico e os distúrbios alimentares. Não só a obesidade, mas outros distúrbios alimentares também. A criança que deixa de se alimentar porque fica muito tempo exposto às redes sociais. Ou come muita besteira, porque não quer ir para comer direito, fica lá com os snacks, e mais uma vez não o sei o papel quê, do pai e da mãe de frear não existe. Porque a criança já fica... Antigamente, a mãe gritava o menino para ele correr para casa, que ela não aguentava mais que ficasse na rua. Hoje ela tem que gritar para o menino sair um pouco. Você sabe, o menino não sabe o que é um carro, não sabe o que é um asfalto, ele fica apavorado. O pai e a mãe, ele é papel fundamental nesse desenvolvimento da criança também, né, doutora? Os pais, os responsáveis, né, porque às vezes o tutor legal. Sim, às vezes os pais passam muito tempo fora de casa trabalhando, né, a gente sabe que é uma realidade, não é porque eles, na maioria das vezes, não querem, eles precisam estar fora trabalhando, mas quem fica com os cuidados da criança, seja o vovô, a vovó, o tio, a titia, a cuidadora, essa pessoa tem que estar em contato com a criança, ela tem que estar percebendo o que a criança está vendo nas redes sociais também, nos vídeos, porque não é só o tempo de exposição. Bem orientado em relação a isso. Mas o que ver também, pois né? Essa barganha que a gente falou aqui agora há pouco é válida? Ela pode ser utilizada, ela não é de todo condenável, né? Porque... Tipo, se você fizer assim, se comportar, eu deixo meia hora. Se você não se comportar, fim de semana sem celular. Essa barganha dá para usar? A princípio, dá para usar sim. Ela pode ser instaurada para se condicionar ou... Vou usar a palavra condicionar, mas para se manter um comportamento, para se iniciar um comportamento, mas depois ela tem que ser retirada. Porque senão a criança só vai fazer se ela tiver aquele estímulo, se ela tiver aquela recompensa. Para os pais hoje, que deixaram o negócio correr, existe uma salvação, uma solução? Como é que ele pode fazer para reduzir esse horário?
como é que deve ser a conversa, como é que ele... Tem salvação? Tem salvação. Então, Tem salvação. pare de chorar, não minha tá mãe de e meu tudo pai, minha perdido, querida. gente, não está de tudo perdido. O primeiro passo, eu acredito, que é você fazer essa análise de que tá exagerado, tá muito, né? Porque muitos pais nem pararam para pensar isso ainda, né? Feita essa reflexão, sim, está exagerado, talvez, principalmente de acordo com os resultados da pesquisa, tá muito. Então, o que eu posso desenvolver em termos de estratégias e recursos para o meu filho sair desse tempo de exposição prolongado das redes sociais da internet? Então, eu tenho que ficar presente, como você falou, eu como mãe, como pai, como tia, como cuidadora, eu tenho que estar presente. Nem que seja assim, deixa eu ver o que você está vendo nesse vídeo, né? Qual que é a série que você está assistindo agora? Me passa também. Acompanhar mais de perto. É a segurança também da criança. Exatamente, porque a gente vê coisas horríveis acontecendo Todos os através, dias. né? Todos os dias. Mas existe caminho, sim. O pai primeiro precisa se conhecer, o pai precisa saber até que ponto ele dá conta de lidar com aquela situação, até que ponto ele também não está usando o computador, o celular ou o videogame como um recurso de isso exageradamente para ele também. Parar de usar o celular como se fosse chupeta. Exato, né? Para ficar calminho, para ficar tranquilo. Como eu falei, às vezes é importante, às vezes sim, às vezes funciona, mas se tiver exagerado em tempo e intensidade, já está trazendo muito mais prejuízos do que benefícios. Às vezes os pais e as mães que estão nos assistindo agora falam, mas o Túlio deve ser... Não, não é. É difícil. É difícil. É difícil você cuidar de uma criança, é complicado, exige tempo, disposição, paciência, principalmente. Você revezar com a sua mulher ou sua mulher com você. Mas a gente foi criado assim, tá todo mundo Pois bem, é, né? eu não Não sei tinha que geração celular é quando eu essa, era o que que tá pequena. acontecendo? Não tinha e nada. a gente consegue sim. Eu acho que é falta de vontade. Então, qual o recado que a senhora pode dar para o pai e para a mãe que está passando por esse momento que é angustiante, agora para a gente encerrar? Eu acho que a gente poderia falar que a internet e os meios tecnológicos, eles não são necessariamente vilões, né? Eles vieram para nos ajudar, eles vieram para contribuir, eles vieram para, como desenvolvimento natural da humanidade, eles vieram para nos auxiliar. Mas é preciso que nós tenhamos, enquanto pais, enquanto cuidadores, a noção e a ideia, a reflexão de que a gente precisa estar mais perto. Porque nós somos os responsáveis pela educação das nossas crianças. Nós somos os responsáveis pelo desenvolvimento das nossas crianças. E aquilo que a gente quer que eles sejam lá na frente vai ser plantado agora. É isso. Então, simples. tá certo. Rose Shimabuco, psicóloga, muitíssimo obrigada por participar aqui Obrigado, com a gente. Eu que agradeço. Trazer essas Prazer. orientações aí para os pais e cuidadores da meninada, futuros para que a gente papais tenha também. Sim. tudo mais tranquilo. Obrigada. Eu que Obrigado, agradeço, doutora. prazer. Muito legal. Olha, mandar